A evolução tecnológica no mundo nos trouxe uma nova maneira para acessarmos informações e entretenimento. TV pela internet. A paz do Senhor para todos, graças a Deus, estamos aqui com mais uma edição do Culto Racional. Esse é um programa que já estamos aí avançando praticamente um ano e é uma grande bênção de Deus para as nossas vidas estarmos aqui servindo a você, e a nossa ideia, o nosso objetivo é trazermos discussões importantes, intrigantes, muitas vezes que não são discutidas no âmbito das comunidades cristãs e evangélicas, e nós trazemos essas questões aqui. Então a ideia do culto racional é, de fato, nós servimos a Deus de forma completa. Entendemos que o culto racional descreve a verdadeira espiritualidade, e estamos aqui com esse objetivo de honrarmos a Deus, honrarmos a sua palavra. E eu quero lhe convidar para, nesse momento, entrarmos na presença do Senhor. Vamos orar para que Deus nos ajude, seu Espírito nos oriente nesta tarde, que possamos fazer um bom trabalho, que o reino cresça, que nós possamos nos converter à santa palavra do Senhor. Eu quero, portanto, lhe convidar para uma oração. Ó Deus amado, Senhor, santificado, exaltado é teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, nós declaramos o nosso amor, as nossas convicções em Ti. Declaramos, Senhor, que nós te adoramos porque Tu és Deus, Tu és santo, Tu és bom. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor esclareceu as nossas mentes, nos levou, Senhor, para o âmbito da sua família, Senhor. Tudo isso por causa dos méritos de Jesus Cristo, por causa da cruz, do Calvário, do sangue derramado. Te agradecemos, portanto, pela grande salvação, Senhor. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelos nossos ouvintes, aqueles internautas que estão conosco. E agora, ó Santo Espírito de Deus, nós te rogamos que o Senhor os alcance, que o Senhor os abençoe, onde estiverem, que a Tua palavra seja profundamente, Senhor, ó Deus, no seu coração, nos seus corações, e que no seu íntimo ela possa ser dominante, reveladora, restauradora. Portanto, abençoa, Senhor, os nossos internautas, os que estão conosco, seja conosco aqui no estúdio, Pai, que ó Espírito de Deus nos ajude, nos dê toda a direção, Senhor, vinda do alto, seja conosco, Pai, em nome de Jesus, é a nossa oração. Amém. Amém, queridos. Eu queria também convidar a todos para uma leitura na Santa Palavra de Deus. Está no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 8 em diante. O versículo 8 diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E diz também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. São palavras do Senhor Jesus, aqui descrevendo, né, 2 momentos de 2 homens, um momento envolvendo 2 homens religiosos,
com atitudes completamente diferentes, né? Um que era, digamos assim, religioso, no sentido mais estrito da palavra, era um fariseu. O fariseu era uma das facções dentro do judaísmo. Eles eram, digamos assim, pelo menos reivindicavam ser observadores da lei, defensores da lei, e durante muitos séculos eles foram de fato. Mas Jesus sempre os acusou de hipocrisia. Aparentemente eram homens religiosos que... A prova está aqui, porque ele chegava ali no templo e simplesmente abria a boca para revelar que jejuava 2 vezes na semana, que dava os dízimos, etc. Isso para obter, né, reconhecimento dos homens, e nada mais era do que uma demonstração da sua hipocrisia, e ele se sentia inclusive superior, né, e a crítica está aqui nesse sentido, superior a um pecador que ele chamava, era um publicano, um homem que não era da classe dele, e ele se sentia superior àquele homem, mas na realidade era uma pessoa hipócrita, né, egoísta e arrogante. E essa é a marca de muitos religiosos nos nossos dias, que apesar de estarem atuando, né, até em lideranças, mas o seu coração está desse jeito. Jesus disse, olha, vós sois como túmulos caiados, que por fora está tudo limpo, tudo bonitinho, tudo bem pintado, mas por dentro está cheio de nojeira, cheio de ossos e toda sorte de podridão que o cadáver deixa ali. Já o publicano, ele se humilhou diante de Deus. Ele disse, ó Senhor, o texto aqui traduz como tem misericórdia de mim, mas o original diz, Senhor, sede propício a mim. A ideia de propiciatório, que é um lugar onde o sangue era aspergido e o propiciatório ele cobria, né, a arca, onde estava a lei e o testemunho, e acima dele estavam os querubins, 2 querubins que vindicavam a santidade de Deus, olhando para o propiciatório. E o sangue era aspergido ali no sentido de que os querubins olhando, né, para aquele momento do sangue aspergido, era como se a ira de Deus, por causa da sua santidade, era aplacada, apaziguada por conta daquele sangue derramado. Então, quando esse publicano dizia, Senhor, sede propício a mim, ele estava realmente pedindo a Deus, reconhecendo a Deus a sua posição de santidade, de soberania, ele estava se humilhando diante de Deus. É claro que ele estava também... esse contexto aqui é o contexto veterotestamentário, né? Esses homens aqui viviam ainda a mentalidade da lei, mas Jesus cita esse fato exatamente para mostrar 2 classes de religiosos, né, naquele momento. E eu começo a discussão hoje com o primeiro versículo, né? Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Isso aqui é fé genuína, que leva-nos a adorarmos a Deus em espírito e verdade, reivindicarmos a santidade do Senhor para as nossas vidas, inclusive, uma fé genuína que não deve ser jamais abalada. Não fé para adquirir coisas, mas fé no sentido de fidelidade, andar assim, agarrado com o Senhor. Esse é o sentido da palavra fidelidade, fruto do Espírito, é você agarrado com Deus aonde Deus for, no sentido de que você está com Ele e não há espaço de outro ou de outra no seu relacionamento com Deus. Você pode perder tudo, você pode ser desafiado, você pode não ter nada nessa vida, mas você não abre mão da sua fidelidade, do seu relacionamento, da sua comunhão com Deus. É essa fé que hoje nós estamos vendo aí criticada, né? A fé cristã, a fé evangélica criticada, e em muitas situações essa crítica de outros, né, que a criticam, é uma crítica fundamentada, sim. Nem tudo que se reclama do comportamento dos religiosos constitui-se em verdade. Na realidade, estamos vivendo um momento difícil, né? Eu falo um momento de trevas da igreja. Eu quero agora fazer referência a um fato lamentável que aconteceu no início da semana,
que foi o assassinato do bispo Eduardo Robinson Cavalcante, uma pessoa assim admirável, um teólogo de mão cheia, um dos poucos defensores da fé genuína aqui nesse país, e lamentavelmente aconteceu isso com ele, com sua esposa. Um filho adotivo assassinou, acho que ele era um usuário de drogas, e o Brasil todo lamentou. Eu quero aqui publicamente demonstrar nossa consideração, nosso respeito, né, a esse homem de Deus que eu tive a oportunidade de conhecer. Deus abençoe a sua família, a sua igreja, e agradecemos a Deus pelo tempo que o Robson esteve conosco, deixou muitas publicações, mais de 1000 artigos, livros importantes. Ele foi a maior autoridade em igreja como missão total, missão holística, movimentos sociais, foi um dos mentores do Pacto de Lausanne de 1974. E queremos aqui homenagear o Robson, que Deus abençoe a sua família, e agradecemos ao Senhor esse tempo que Deus permitiu que o Robson estivesse conosco aqui nos servindo. Realmente foi um nome que nos inspirou. Bom, então, voltando ao nosso contexto aqui de Feira de Santana, a semana passada nós começamos uma discussão importante sobre mercadores da fé. Esse é um problema que o Brasil está enfrentando, e eu não vou nem me referir a outros países, nós já temos problemas demais aqui no nosso país, então vamos nos concentrar inicialmente aos problemas brasileiros, particularmente em Feira de Santana. E como esse programa tem esse perfil, né, de trazer essa discussão de temas de interesse, de importância significante, né, significativa, com respeito à fé e às preocupações da comunidade, então nós encerramos uma discussão sobre os 10 mandamentos e resolvemos abrir um novo bloco de programas, de edições do Culto Racional, para tratarmos esse tema tão importante que todos nós sabemos que é real. Tem gente fazendo da fé mercadoria. Tem gente usando a boa mente do povo de Deus para obter proveito, para enriquecer, para comprar seus jatinhos, suas casas milionárias. Tem gente roubando. Lamentavelmente, nós, como igreja, não podemos ficar calados, né, diante de uma malignidade tão grande que é praticada no meio, que tem sido praticada não por todos, é claro. Eu penso que é uma minoria que está avançando nessa direção, mas nós precisamos, como arautos de Deus, como profeta do Senhor. A igreja é profeta do Senhor aqui na terra, não podemos calar. As pessoas podem ficar incomodadas. Eu sei que existem alianças de pastores por aí. Eu considero boa parte dessas alianças verdadeiras maldições, viu, irmão? Porque às vezes nós fazemos alianças entre os pastores, mas o custo dessa aliança é trair a Cristo e a sua palavra. Então eu quero dizer para os irmãos que vocês não se mantenham fiéis a pastores, né, a organizações que estão roubando, extorquindo, pecando contra o povo de Deus. Se você se mantiver fiel, é o próprio Deus que vai lhe cobrar isso. Lembre-se, Jesus está voltando, a qualquer momento estaremos prestando contas a Ele. Bom, e um teólogo aqui da nossa cidade, o irmão Emerson, ele esteve no seu Facebook deixando algumas mensagens, né, com base bíblica sobre essa questão, reclamando sim, porque isso incomoda as pessoas sinceras, e nós, aproveitando, nós o convidamos para estar aqui conosco. E eu vou agora passar a palavra para Emerson, para ele começar suas primeiras considerações. Ele já esteve conosco lá no programa passado, da semana passada. Hoje a gente vai avançar um pouquinho. Vou passar a palavra para Emerson. A gente vai começar agora uma sessão de perguntas e respostas. E já a gente vai... Bom, e você fica à vontade para mandar suas perguntas pela internet. Emerson. Boa tarde, Pastor Delson, boa tarde, queridos, boa tarde, web ouvinte, web espectador.
é um prazer estarmos aqui novamente para continuarmos este assunto que é de suma importância para o nosso povo, de suma importância para o corpo de Cristo, que ao longo dos anos, né, desde aí a entrada, meados após década de 50, quando então entra surge o neopentecostalismo, né, nessa evolução eclesiástica que nós temos, com o advento da mídia, a entrada do rádio e da TV, então nós começamos a ter essa expansão no reino. Infelizmente, durante esse tempo, com essa ideia que nós costumamos chamar de enlatada, vindo de outras nações, nós passamos a ter uma determinada prática eclesiástica em que ela abriu muitas brechas para que houvesse oportunidade para pessoas aproveitadoras se introduzirem entre nós, como diz lá no livro de Judas, e então essas pessoas que se introduziram, que na realidade são os lobos cruéis, que Atos capítulo 20, verso 29 diz, eles adentrassem então a nossa sociedade, a nossa comunhão ao corpo de Cristo, não no corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, né? Mas naquele corpo, entre aspas, que faz parte de nossa instituição. E então essas pessoas, calculadamente, vão escalando, atingindo posições proeminentes para seu próprio benefício e acabam por montar empresas disfarçadas de igrejas, de estelionato da fé das pessoas. Não, peraí, Emerson, você está, então, me dizendo que existe uma coisa premeditada, né? E que, pelo que eu entendi aí, pelo que eu entendo de filme, né, americano, isso aí é uma lógica de gangue mesmo, né? Infelizmente, eu tenho certeza que você, em algum momento, você que é um cristão experiente, um cristão que já tem muitos anos na caminhada, já tem ouvido, quem sabe de brincadeira, de algum amigo seu que não é cristão. Uma pessoa que não é cristã, uma pessoa que tem uma vida, que ela tem uma vida comercial, enfim, que não tem, digamos assim, uma experiência religiosa. E você já deve ter ouvido dessa pessoa a seguinte frase: olha, eu vou montar uma igreja. Eu já ouvi de muitas pessoas, em geral empresários, e pasmem, pessoas que nem em Deus creem. Bom, como dá muito trabalho montar uma igreja, alguns até dizendo que já ofereceram franquia de igrejas para essa pessoa, né? Essas igrejas que usam marketing muito pesado, né? Marketing midiático. Então, quem é que disse que isso já não é uma realidade no nosso meio? Como que nós podemos saber? Como que podemos, então, identificar isso? Porque eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Esse tipo de disparate, ele só é possível se eu e você permitirmos. Porque o nosso Código Civil brasileiro, o novo Código Civil brasileiro, ele nos dá instrumentos poderosos, meus queridos, instrumentos poderosos para que nós estanquemos esse vazamento de divisas que Deus coloca no meu bolso e no seu bolso para retornarmos ao reino, para a obra, para a expansão do reino de Deus, para a pregação do Evangelho. E essas pessoas começaram a notar que é fácil, que é muito fácil tirar o nosso dinheiro e extorquir, trazer situações totalmente inaceitáveis para nós. É muito fácil, por quê? Porque, infelizmente, nós brasileiros não temos uma cultura da conferência, nós não temos a cultura da apuração, nós não temos aquele senso de honra de realmente reagirmos quando somos lesados. Dado está o nosso sistema governante, não de agora, não estou falando de agora, isso é historicamente falando. Né? De agora também, né? Pois é, eu não estou apontando, digamos, A ou B, estou falando de uma cultura histórica, de forma geral, de uma cultura histórica. E é diante desse quadro que hoje, infelizmente, nós vivemos recentemente, agora há alguns dias ou semanas, tivemos aí uma denúncia na Band, onde o Ministério Público
acionou uma determinada igreja, que está lá, é a Igreja Universal, todo mundo está na mídia, na Bandeirante, né? Não sou eu que estou acusando, foi o promotor público que fez isso, e a promotoria pública está os acusando de estelionato e com provas, inclusive fecharam um banco deles. Mamma mia. Né? E eles tinham banco? Banco, claro, porque senão como é que eles vão fazer a movimentação das divisas, né? E a promotoria pública diz o seguinte, que de cada R$10 que entram, você sabe que toda igreja ela tem que declarar um imposto, declarar a renda dela para o Estado, para o fisco. Embora a igreja seja isenta. Não para ser tributada, mas só para declarar. Só para declarar, para que isso fique claro, até porque essa declaração vai provar para os membros o quanto de dinheiro que entrou. Isso. Então, de cada R$10 que entravam ali, eles declaravam apenas um. Bom, isso de fato... Isso foi denunciado ali, né? Mas isso já está no meio de todos nós. Bom, aí, senhores, antes da gente avançar nessa discussão, eu acho que a gente pode incluir aqui uma outra discussão importante, que eu acho que é pouco entendida, e, portanto, existe uma confusão assim, essencial, é saber o que é igreja, né? Porque as pessoas se referem à igreja. Não é a igreja, sim, a igreja assado. Mas o que é igreja? Porque, do meu entendimento, está se falando de associações, de denominações que não são igreja. Nós é que nomeamos erroneamente, né? Montamos 4 paredes, fizemos documentos, colocamos alguém como presidente, em alguns casos só a nossa família é que faz parte da diretoria, né? Daquela organização que a gente faz, o nome disso é associação, que vulgarmente e historicamente chamamos de igreja, mas igreja de fato é um organismo vivo, é o corpo de Cristo aqui na Terra. Nada tem a ver com as 4 paredes, nada tem a ver com denominação. Inclusive, Jesus disse que os verdadeiros adoradores não precisariam de 4 paredes como condição para serem adoradores de Deus. Jesus chegou e falou para a mulher samaritana, olha, vocês acham que é lá no templo construído lá em Gerezim, no Monte Gerezim, que se adora a Deus. Os judeus dizem que não, é lá no templo em Jerusalém. Aí Jesus disse, olha, os verdadeiros adoradores do Pai, e o Pai os procura, adoram Ele em espírito e verdade. Jesus começa a desconstruir, né, essa idolatria ao templo. E nós, historicamente, apesar de sermos salvos, apesar de incorporarmos, né, todas as bênçãos da graça de Deus, apesar de sermos templo do Espírito, como diz o apóstolo Paulo, nós importamos a ideia judaica e fizemos as pessoas acharem que aquele templo é a igreja e, portanto, elas só podem adorar ali. E aí nós montamos a arapuca, né? Aí os mal intencionados, é claro, né? Nós montamos uma arapuca para saquear essas pessoas que ali estão. O que é que você pensa disso? Porque, independente de denominação, me parece que o penitente, o fiel, ele tem confusão nessa ideia do que é ser igreja. Ele acha que é o templo mesmo. Alguns dizem, não, eu vou domingo para a igreja para adorar o Senhor. Mas a dimensão neotestamentária da Nova Aliança é, eu sou igreja, eu sou templo, eu adoro a Deus 24 horas. No meu trabalho, em minha casa, na minha escola, onde eu for, e eu me reúno ali naquela associação, em princípio, deveria ser para estudarmos mais a palavra, para termos comunhão com os irmãos, para planejarmos, né, estratégias para o reino de Deus. Ali deveria ser esse lugar. E o que é que você acha dessa ideia? Inclusive, corroborando com a sua palavra, irmão Deus, no livro de Atos, dizia que os irmãos, eles perseveravam em oração onde? No templo. Mas onde que o texto diz que eles partiam o pão? Em casa. Né? Interessante essa colocação. Poucas pessoas observam isso. Então, a eclesia, né? A eclesia, o que nós entendemos como realmente o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo,
que é um organismo e não uma organização, embora, enquanto instituição, somos uma organização, mas muitos estão entendendo que somos apenas organização. Mas antes de organização, devemos, melhor dizendo, ser organismo. Precisamos ser organismo antes de ser organização. E, infelizmente, nós tivemos, então, alguns adventos depois da romanização, que foi a reforma protestante. Depois tivemos o advento do pentecostalismo e depois do neopentecostalismo. Eu acho que nós precisamos de um novo advento nesse sentido. Né? Talvez do neoprotestantismo. Né? E talvez alguém o neo-romanismo, né? O neo-romanismo já está posto. O sistema é. está posto. Inclusive, eu tenho dito lá nas minhas postagens, outro dia eu fiz uma postagem lá sobre o teocratismo antropocêntrico. O que seria isso? Um homem que centraliza tudo em si e, em nome disso, usa a teocracia. Não é verdade? Mas essa teocracia, na prática, ela tem sido antropocêntrica. Né? Porque tudo é em função do homem, a favor do homem, dados os louvores. Porque o louvor, ele tem sido, ultimamente, salvo alguns, claro, nunca podemos generalizar, totalmente antropocêntricos. É claro que o homem precisa, né, o penitente, o crente, o fiel, ele precisa de uma música que fale também dos momentos felizes dele, dos momentos tristes, que dê uma palavra de incentivo, talvez na área emocional, na área do trabalho, na área em que quer que seja. Porém, não podemos chamar esse tipo de música, um exemplo, como uma música teocêntrica de louvor a Deus. Isso não é um louvor a Deus. É o homem falando da sua mazela, dizendo que quer a vitória, embalado pelo forró ou pelo qualquer outro estilo que seja, né? Ele clamando ali pela vitória, falando da guerra, disso, daquilo. E que Deus está à disposição dele para João Alexandre, resolver os seus problemas, né? João Alexandre, um grande compositor, né? Que é chamado inclusive do filósofo cristão atual. Ele diz em uma de suas músicas que enquanto cantamos e dançamos de olhos fechados, tem gente, né, muitas vezes morrendo de fome por todos os lados. E continuamos de olhos fechados. Enquanto as cartas correrem por debaixo da mesa, o refrão da música diz: não tem jeito não, não tem jeito. Então, realmente, no fundo, a responsabilidade, meu irmão, não é dessa pessoa que está dilapidando. A responsabilidade é minha e sua, que vemos, que pensamos, que observamos, mas nos calamos. Isso. E Apocalipse diz que os covardes não herdarão o reino de Deus. Alguém acha que é o covarde que não está indo evangelizar, mas também pode ser o covarde que está se calando. E quando a lei diz, inclusive eu estava estudando aí o novo Código Civil outro dia, e a lei diz o seguinte, a lei penal, que quando uma pessoa, ela vê um crime, ela contempla um crime e não se declara e esconde, ela é coautora. Ela é cúmplice. Né? E isso é imputado como crime. E outra, e a pessoa que vê, por exemplo, e ela pode evitar um crime, um assassinato, se ela não evitar, ela também está sendo coautora. Tá certo. Interessantíssimo. Isso é um conceito mas jurídico, tá certo, né? Tá certo. É isso mesmo. Bom, mas então, voltando à questão dos mercadores da fé. Você, nas suas postagens, você escreveu lobos cruéis. O que é isso? Eu sei que você usou o texto bíblico, mas explica melhor essa ideia de lobos cruéis. Nós estamos acostumados, desde a infância, com a história de Chapeuzinho Vermelho, né? Que tinha um lobo lá, que foi lá na frente dela e comeu a vovozinha, mastigou a vovozinha e depois chega Chapeuzinho. Essa é a ideia de lobo cruel que nós temos. Agora com essa saga aí da Lua, né? Esses filmes mais jovens de vampiro, aí apareceram os lobos de novo, tal e tal. Mas lobos cruéis no meio da comunidade cristã, me explica isso aí, foi o que você quis. Qual é a perturbação? Por que isso? Vejam bem, queridos,
Abra a tua Bíblia, caso você tenha uma Bíblia, ou o seu iPad, ou o seu iPhone, enfim, né? O aparelho que você tiver disponível aí com o texto bíblico. Em Atos, no capítulo 20, verso 29, diz assim: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Ele diz assim, depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Para esse lobo cruel não poupar o rebanho, veja que há uma distinção entre o rebanho e ele. E ele não poupa o rebanho, dando uma ideia de que ele, de alguma forma, tem poder sobre esse rebanho. Como que nós podemos, então, contextualizar isso hoje? E isso é um fato. Veja bem, talvez você é um pastor que esteja nos assistindo, é um ministro, né? É um oficial na sua igreja. Irmão, nós não estamos aqui acusando as pessoas em geral, o evangelho em geral. Isso não é uma causa contra o evangelho, contra as instituições evangélicas, de modo algum. Isso é uma causa em prol das instituições evangélicas. Porque esse lobo cruel, quem é ele? Qual é a característica do lobo? O lobo, primeiro, que ele anda em bando. Você já viu algum lobo andando sozinho? O lobo não anda em bando. Então, um lobo, para que ele tenha seus companheiros e aqueles que o servem, para ele formar uma alcateia, eu até brinquei lá no meu Facebook, quando eles fazem o alcatecismo deles, né? Para ele formar uma alcateia, é preciso ele ser uma pessoa aglutinadora, uma pessoa que atraia, né? Uma pessoa carismática, uma pessoa que fale bem, ou seja, característica necessária para qualquer estelionatário. O estelionatário, quando ele dá um golpe em alguém, ele não chega dizendo, o negócio é o seguinte, eu vou te roubar e vou te dar um golpe. Se ele te disser isso, o que você faz? Você pula longe, então você vai para lá, vai em outra praça. Aqui não, né? O que acontece então com a característica dos lobos cruéis? Eles são pessoas que, no fundo, o coração deles só tem o desejo pelo ter. E por isso eles vão se adaptar a qualquer coisa e vão pagar qualquer preço, em detrimento do corpo de Cristo. Eu também postei lá sobre a fé dos demônios, que a palavra diz assim, tu tens fé? Fazes bem. Os demônios também o têm, porque eles creem e tremem diante do nosso Deus Altíssimo. Porém, esses lobos cruéis, eles nem tremem, nem creem, nem tremem e muito menos obedecem ao Senhor. Então são piores do que demônios. Piores que demônios. No grego, radical demo significa povo e nio contra o povo. Logo, se alguém está contra o povo, é um demônio. Logo, se um lobo, então, ele se posiciona contra o corpo de Cristo, contra o povo de Deus, estabelece-se, então, um demônio. Mamma mia. Né? Com o conceito grego, do radical grego, da montagem da, olha só, da etimologia. Tem um versículo aqui na palavra do Senhor, 2 Coríntios 11, que Paulo ele estava falando dos falsos apóstolos. Sim. E olha o versículo que é interessante. Versículo 13, 11 e 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Observe que eles estão sendo chamados de ministros do diabo, ministros de Satanás. Aqui aparece ministros que se transfiguram em ministros da justiça. É claro que a gente não está falando do ministro da justiça do Brasil, né? Aqui é justiça no sentido da palavra de Deus, né? No sentido que nós conhecemos, que é para que não haja más interpretações. Mas o fato é, a Bíblia já previa, né? O Jesus previu e todo o Novo Testamento dá base para a profecia de que nos últimos tempos apareceriam lobos, né, devoradores, lobos cruéis, e a Bíblia aqui, nesse texto que eu li, se refere a eles como ministros de Satanás. Isso é muito sério, porque às vezes eu tive pregando numa igreja em Lausanne, e era sobre a questão de heresias, né? Foi um congresso,
E aquilo que Deus falou no meu coração para falar, para eu pregar, não era sobre as outras religiões que muitas vezes nós consideramos seitas, mas falar do cristianismo, não é? Que hoje, em alguns momentos, em alguns lugares na Europa, já é considerado seita, como foi lá na época da igreja primitiva, que o judaísmo, né, influenciando ali as lideranças do Império Romano, logo no início, queria realmente exterminar com o cristianismo e considerava uma seita. E Paulo, Lucas, Silas e muitos outros lutavam para que fosse retirada essa pecha, né, do cristianismo, de que era uma seita. Mas, de fato, hoje a gente está vivendo uma situação que a gente fica buscando entre aspas, nas seitas, os tais lobos cruéis e devoradores e ministros de Satanás, quando, na realidade, Jesus disse nas suas profecias, surgirão no meio de vós. Observe. Então, por que hoje se identifica lobos devoradores, lobos cruéis, mercadores da fé, e nós que conhecemos a palavra de Deus temos que simplesmente ficar aqui calados, achando que nada está acontecendo, com medo das ameaças, porque você está falando de um servo do Senhor, do ungido do Senhor, quando tudo isso é uma grande trama, né, para saquear o povo de Deus, e nós temos o dever, né, como o Emerson falou, não estamos aqui falando, acusando nenhum pastor, nenhuma liderança, e eu até defendo a tese que não chega a 10% o número desses homens que se dizem pastores e que são dessa prática. A grande maioria que não aparece na imprensa, né, a grande maioria não é essa prática, não pratica esse evangelho. São homens que de fato honram o povo de Deus. Mas a gente está falando de uma minoria que tem manchado, né, a imagem da nossa fé aqui nesse país. E nós temos sim que defender a fé. Deus não precisa de defesa. A fé precisa de defesa. E o que nós estamos fazendo aqui é abrindo espaço, um espaço democrático. Você que está aí nos ouvindo, você fique à vontade para concordar, discordar da gente, mandar seu e-mail, é espaço democrático das pessoas. Democrático sim, não é teológico não, que eu não quero usar esse discurso, porque alguns dizem, alguns nos ministérios aí, das associações, eu não gosto de democracia, eu gosto de teocracia. Agora, quando ele diz teocracia, é ele que é Deus. Ou melhor, ele é que só ele ouve Deus, né? Só ele se comunica com Deus, como se a igreja não tivesse o Santo Espírito do Senhor. Isso é um erro. Na época de Moisés, sim. Moisés se comunicava com Deus e Deus pedia para ele se comunicar com o povo. Ali era uma teocracia explícita. Mas hoje o que nós temos, prezados, é o corpo de Cristo. E a Bíblia diz, Jesus falou, o meu Espírito vai comunicar a você tudo que tiver ouvido de mim. Então, hoje, o pastor, o sacerdote é colocado numa posição para servir a igreja. E ele, para ser sacerdote e ser pastor, ele precisa ser o homem mais espiritual do grupo, para ser exemplo. E não um ditador com esse discurso de teocracia, quando na realidade ele quer esconder uma ditadura e ele quer ser inquestionável e ele não quer que ninguém diga que ele está cometendo abuso, cometendo erro. Então esse discurso de teocracia é um discurso falho. O ideal seria realmente que nós tivéssemos uma teocracia, mas Deus democratizou a teocracia no momento que ele deu o seu Santo Espírito a cada um, tá certo? Rico, pobre, preto, branco, de qualquer país, o Senhor nasceu de novo, aqui está o meu Espírito. Você nasceu de novo, o Espírito de Deus está em você, é você agora que se comunica com Deus, sem precisar intermediários entre você e a igreja. E o Senhor Deus, só existe Jesus representado na pessoa do seu Santo Espírito em sua vida. Não é pastor, você não precisa da figura de pastor, você não precisa de Maria, você não precisa da denominação, você não precisa de convenção. Convenção eu considero a pior heresia que nós já fizemos nessa época moderna, porque a convenção, em princípio, era, Emerson, eu imagino que a ideia de convenção era um sindicato de pastores
para tratar dos assuntos dos pastores. Eu acho que isso é muito digno. Mas depois essas convenções se ensoberbeceram, né, e resolveram fazer ingerências, né, contra a igreja do Senhor. É a convenção, por exemplo, que consagra o pastor. Se a igreja consagrar, ela não reconhece. Que autoridade tem? Uma vez um pastor me disse que convenção era igreja de igreja, mas esse ser não existe na Bíblia. Igreja de igreja, isso é heresia, meu irmão. Isso é heresia. Então hoje nós montamos um esquema, que é mais um esquema agora para controlar os pastores, né? Denominação muitas vezes, associação muitas vezes é uma arapuca para controlar pessoas, né? E agora a gente monta uma convenção para controlar pastores. E ainda a igreja fica lá embaixo, a convenção impondo suas regrinhas. Isso é heresia, viu? Entre Deus e igreja só existe um mediador, que é Jesus Cristo. Bom, mas eu queria agora pedir o nosso primeiro intervalo. Vamos ouvir uma canção. Já a gente está retornando aqui com os e-mails e com essa discussão com o irmão Emerson. Já a gente retorna. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Leva-me além, Senhor. Diga render a Ti. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Oh, leva-me, leva-me, leva-me além. Leva-me além ao nível, Senhor, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me, leva-me, leva-me além. Leva-me, Senhor, leva-me além. Que a minha vida flua mais. Que a minha vida flua mais da Tua unção, mais do Teu poder. Oh, esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Leva-me além, Senhor. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por Ti. Sim, Tu és, Senhor, Tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso.
Começa a clamar a Ele, leva-me, leva-me, Senhor. Leva-me além, Senhor. Leva-nos além, Pai, de tudo aquilo que temos vivido. Oh, leva-nos além, Senhor, na adoração. Leva-nos além das mãos levantadas. Leva-nos além, Senhor. Recacharabacandaramas. Nós queremos mais, mas a Tua presença, muito mais de Ti. Oh, muito mais de Ti, Senhor. Ok, estamos retornando aí. Infelizmente o nosso tempo está acabando, mas o assunto está tão bom. Eu já tenho aqui e-mail da irmã Maria Lúcia Pereira, da irmã Natália. Obrigado aí pelas considerações, irmãs, muito obrigado, Deus abençoe vocês. Mas eu quero retomar aqui a discussão com o Emerson. O Emerson é um teólogo preocupado, né, com a situação aqui dos lobos cruéis, dos mercadores da fé. Mas antes eu queria convidar vocês, hoje às 9h30 da noite, 21h30, teremos uma discussão aqui nessa mesma TV, no programa Visão Aberta, uma discussão sobre o ateísmo. Eu sou convidado para a discussão, eu quero convidar você para estar ali conosco, viu? Teremos uma outra pessoa e também um outro irmão, que é o âncora do programa, e eu estarei sendo desafiado aí para falar um pouquinho sobre ateísmo. Mas voltando a Emerson já definiu, né, lobos cruéis, e, portanto, mercadores da fé. Agora, Emerson, eles existem? E se existem em Feira de Santana? Responda aí para a gente. Infelizmente, eles existem em Feira de Santana. Ah, é? Qual é o endereço? Infelizmente, eu não conheço a conta das igrejas deles, não tenho, nem tenho procuração de seus rebanhos para falar em nome deles, né? Sim. Então, nesse caso, nós precisamos também guardar os dados limites, mas infelizmente eles existem. E não é muito difícil de você identificar não, viu, querido? É só você, eu diria, não diria para você sair procurando na esquina A ou na esquina B, que talvez você não ache. Talvez ele esteja, assim, mais visível do que parece. Então você começa a observar, né? Começa a observar essa administração, seja um observador responsável. Inclusive existe um livro que fala sobre esse assunto, de um irmão, um carioca do Rio de Janeiro, né, que fala sobre o novo Código Civil às igrejas. É um livro bacana, de uma leitura muito, muito boa, uma leitura fácil, uma leitura bem dinâmica, bem leve, que você pode estar lendo e você vai ver algumas coisas ali e que com essas informações elas vão te dar condição de você identificar esse lobo cruel, se ele está perto de você ou não. É muito simples, né? É muito simples. Não é nem necessário denunciar aqui. Infelizmente eles existem. E são muito falados na cidade, por sinal. Mas, muito irmão, me diga uma coisa. Não falados no sentido de que são famosos ou proeminentes. Não é nada disso. Não é nesse sentido. É bom esclarecer para as pessoas não começarem a colocar algum rosto aí na identidade dele, mas aí as pessoas são livres, né, claro, para tirarem claro, suas conclusões. Né, claro. Agora a minha pergunta é o seguinte: o irmão não acha, assim, sinceramente falando, o irmão não acha que está julgando, né, o servo alheio, como a Bíblia reclama? O que o irmão acha disso? A Bíblia, ela diz assim que as ovelhas servem a Jesus, né? Sim. E os lobos não servem. Embora... Sim, mas é reivindicado, o versículo diz, obedecer aos nossos pastores. Sim, não é? Sim. E esse versículo justifica toda a atrocidade que muitos pastores praticam, e eles reivindicam o versículo, olha, mas me obedeça porque a Bíblia manda, senão você peca e, portanto, você vai para o inferno. Veja só, Jesus disse assim, não julgueis segundo as aparências, e sim pela reta justiça. Quem é a reta justiça? A reta justiça é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a reta justiça, né? A Bíblia também nos insta a nós, em todo tempo e a fora de tempo, para que nós
sejamos zelosos para com Deus e também zelosos para com os homens. Então nós temos responsabilidade social. Mas para essas pessoas que alçam esse versículo, né, de que nós precisamos respeitar a autoridade, isso, aquilo, eu concordo em gênero, número e grau com eles. Aliás, com a Bíblia, em gênero e número e grau com a palavra de Deus. E os homens de Deus, meu irmão, eles são dignos disso. Eles são dignos de serem respeitados. Eles são dignos da sua autoridade ser louvada por nós. Né? Eles são dignos, muito dignos. O Senhor Jesus separou esses homens para nos servirem. Isso. Homens que doam a sua vida. Agora, para aqueles que não são esses homens, que não têm as características, o que eu tenho para eles é a mesma palavra que Sadraque, Mesaque e Abednego deram lá para o Nabucodonosor, para o rei da Babilônia. Né? Se o Senhor quiser nos salvar, Ele nos salvará. Porém, se Ele não quiser nos salvar, ainda assim diremos que mesmo assim, nem mesmo assim, nos dobraremos. Tá certo, tá né? certo. Como eu disse no meu Facebook, portanto, não cederemos aos mimos do sistema, porque o sistema é mimado. Ele é mimado, ele é manhoso. Ele é manhoso. Se talvez você reagir contra o sistema, ele vai querer te fazer um carinho primeiro, né? Ele vai querer te comprometer de alguma forma para dizer que se você não engolir aquilo depois, para ele te chamar de mal agradecido, né? Então o sistema ele tem vários estratagemas. De fato, senhores, a lógica, de fato, a lógica ela é uma lógica mundana, capitalista, porque algumas pessoas, secular, né? Algumas pessoas se sentem ameaçadas, percebendo que você está vendo a situação, que você tem potencial para reclamar, aí o sistema tenta comprar você. É cargo, é dinheiro, é benesses, é coisinhas, é poder, é fama que transferem para você, mas nós precisamos manter a nossa fidelidade à palavra de Deus, ao Senhor, porque é assim que Deus nos chamou, né? Para não abrirmos mão, não fazermos alianças nem negócios com pecadores. É isso que a Bíblia diz. Eu sei que eu sou testemunha de que uma lógica de gangue é usada, principalmente na área de missões. Né? Missões tem sido uma máquina de fazer dinheiro, né? Porque o povo de Deus, naturalmente, é um povo que se doa para missões. Você não precisa fazer nenhuma programação especial para sensibilizar as pessoas, para que elas contribuam com missões. Não precisa. Basta que você fale da necessidade. Aqueles que são verdadeiramente novos nascidos, eles têm o Espírito de Deus. Naturalmente, eles vão se abrir para missões. Aí muitos usam, inclusive, né? Muitos usam este fato para usar missões como instrumento para retirar mais recursos das associações. E esses recursos nunca chegam ao seu verdadeiro destino, que é na obra missionária. Então isso é lamentável. Inclusive tem igrejas aqui no Brasil que estão enganando muitos aqui, dizendo que estão crescendo lá na Europa. Nós estivemos alguns anos na Europa e sempre estamos indo lá acompanhando igrejas. Existe uma coisa, não sei se você sabe, Emerson, que é comprar igrejas, né? Você chega ali, encontra homens e mulheres de Deus que saíram daqui sozinhos, enfrentaram lá os principados, as potestades, trabalharam, ganharam almas para Jesus, aí estão ali com a igreja já, uma associação já estabelecida, tudo certinho, e aí vem essas grandes organizações aqui do Brasil, conversam com os obreiros e dizem, olha, você se liga a mim e eu vou te mandar 1.000 euros ou $1.000 por mês para lhe ajudar. E isso conta muito na Europa, né? Então o obreiro se liga ali. Então com o tempo ele vai conquistando aquele obreiro e diz, eu tenho uma oportunidade para você, vem aqui para o Brasil, aqui para os Estados Unidos, seja de onde for, me passa a igreja aí, tá certo? E você fica aqui conosco. E eles de fato compram a igreja. Aí o que é que eles fazem? Quando chegam lá naquela igreja, na França, ou seja, onde for, eles destronam toda a diretoria local.
e colocam na diretoria. O tesoureiro é um pastor do grupo deles que está lá na Suíça, né? O vice-presidente é um pastor do grupo dele que está lá em outro país, e assim eles montam a diretoria só deles. A igreja local só vai contribuir e ser mandada por essa gente, e eles compram a igreja e chegam aqui no Brasil e dizem: olha, estamos crescendo com muitas congregações lá no exterior, que na realidade nunca ganharam a alma lá, mas compraram as igrejas e compraram pastores já, digamos assim, debilitados do trabalho. Eles compraram e agora eles compram a igreja e fazem isso, e dizem que estão crescendo e dizem que estão fazendo obra missionária. Na realidade, eles estão recolhendo recurso aqui, parte desse recurso compram uma congregação, tá certo? E dizem que estão crescendo. Isso é lógica de gangue, de canalhas que precisam ir para a cadeia, tá certo, amigos? Mas, Emerson, deixa eu fechar aqui com mais uma pergunta assim, bastante intrigante. E aquela prática da oferta, quando se usa textos da Bíblia que fala: quem semeia muito vai colher muito, quem semeia pouco vai semear pouco, vai colher pouco. Quer dizer, hoje usa-se esse argumento, eu já vi gente em culto fazer isso, tá? Para forçar os irmãos a darem ofertas maiores, com a desculpa de que se eles derem mais dinheiro, Deus vai aumentar as bênçãos para ele. Isso tem fundamento? Isso está correto? O que você acha disso, prezado? Queridos, eu tenho 2 versículos para você olhar aí na sua casa sobre isso. O primeiro está em Provérbios 22, 29. E o segundo está no livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 9, de 1 a 15. E eu gostaria de ler com vocês esse 2 Coríntios 9, de 1 a 15, né? E, bom, o tempo é curto, mas basicamente ele vai tratar dessa questão da semeadura, né? Que ele está dizendo, então, ali dos irmãos que estão realmente contribuindo com a obra dos apóstolos ali naquele momento, onde eles estão se desfazendo dos seus bens, muitas vezes até além de suas posses, e está falando de semear. Jesus também fala de semear. Aquilo que você semear, isso ceifará. Se você semear discórdia, você vai ceifar discórdia. Se você semear amor, você vai semear amor. Agora, meu irmão, a Bíblia não diz de semear dinheiro, né? Ela diz de você contribuir para a obra, mas de você semear dinheiro nos termos de você estar realmente fazendo com que, barganhando com Deus, isso daí, infelizmente, é aquele velho ditado que nós temos, né, nos meios teológicos. Texto fora de contexto é um pretexto para se falar uma heresia. Né? Então, esses textos estão sendo usados totalmente fora de contextos. Inclusive, eu gostaria de dizer o seguinte, que o púlpito cristão, ele é um espaço que dali deve emanar somente Cristo. Somente Cristo. O bem maior que Deus tem para dar para a sua vida, meu irmão, minha irmã, o Senhor já te deu. Que foi o sangue dele escorrendo na cruz do Calvário. Amém. Não há riqueza além dessa. Tudo bem, vivemos num país de terceiro mundo, temos uma economia fraca. Agora, por esse discurso, ele vem muito a calhar. Ele vem muito a calhar. Ele vai primeiro te emocionar, usar a tua necessidade contra você mesmo, para você tirar do seu bolso para ficar com mais necessidade ainda. Agora, se você entende a oferta voluntária diante do Senhor, que toda oferta que nós devemos levar, porque a casa do Senhor precisa ter manutenção, precisa pagar funcionários, água, luz, telefone, enfim, a manutenção daquele espaço, é lógico, né? O quanto você contribuir ali do teu coração, da inteireza do teu coração, o Senhor vai se agradar. E o Senhor não deve nada a ninguém. É claro que não deve. Agora, induzir você a contribuir usando o teu déficit financeiro, né? Manipulando a sua fé,
né, moldando a sua fé, conduzindo texto, contexto, fala, tom de voz, andamento, para chegar a te emocionar, para daí fazer um apelo depois da pregação, inclusive, porque se fizer outro, antes você não estará imbuído daquela emoção para então, né, ofertar ali de acordo com o calor emocional do momento, né? Não. Essa oferta, eu vou te dizer uma coisa, Deus nem se agrada dela. Sabe por quê? Porque a palavra diz que a oferta não deve ser por necessidade. É a palavra que diz isso. É a palavra de Deus, é a Bíblia. A oferta não deve ser por necessidade, ela deve ser de amor, porque Deus ama aquele que dá com alegria, né? Não diz aquele que ama que dá com fé, não. Ouviu? Não é aquele que dá com fé, é aquele que dá com alegria. Ok, eu queria convidar Emerson, se você puder, na próxima semana, seria mais uma semana que eu quero contar com sua bondade, mas assim, porque realmente o assunto, vocês percebem, ele cada dia ele vai mexendo com mais coisas. E eu queria discutir com Emerson na próxima semana algo que tem muito a ver com esse tema, né? Que é a questão da doutrina da mordomia, né? Que poucos pregam essa doutrina, porque na mordomia tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Então não há como eu fazer barganha com Deus. Por isso que não pregam mordomia, né? E eu queria discutir mordomia, a questão de dízimo, né? Eu tenho aqui, da semana passada, eu tenho 2 e-mails, deixa eu ler aqui e convidar a irmã Mary, né, que nos mandou esse e-mail aqui. Uma coisa que nunca entendi, depois que li a Bíblia toda, é porque os pastores recebem salário da igreja e os levitas que servem na igreja, seja no louvor, na dança ou em qualquer outra coisa, não recebem. Eles têm que servir voluntariamente, mas os outros têm que ser sustentados pela comunidade. Acho errado. Então é uma posição assim da irmã Mary, um outro e-mail dela também diz assim: então quer dizer que o dízimo, que é falado a primeira vez na Bíblia referindo-se a Abraão, é voluntário assim como a oferta? Pois todas as igrejas dizem que o dízimo é obrigatório, instituído por Deus, e a oferta é voluntária. Essa é uma grande revelação. Então eu queria incluir, né, esses 2 comentários da irmã Mary ou Merri, eu não sei, para nosso próximo programa, incluir essa discussão, né, esses pareceres da nossa irmã na discussão sobre mordomia. E eu queria também destacar aqui, a irmã Maria Lúcia Pereira está nos enviando e-mail, Nathalie, Damares Neumara do Espírito Santo. Deixa eu só ler aqui rápido, a gente está encerrando o programa. Irmão, estou aqui glorificando a Deus por esse programa abençoado e esclarecedor. Glória a Deus. Amém, minha irmã. Continue orando por nós. E o Sérgio, observe, Sérgio Sena, recentemente saiu na Band uma reportagem sobre a Igreja Universal do Rei de Deus. Observe, nós começamos o programa discutindo essa questão, que acho que é a igreja que mais mostra essa questão da manipulação da fé. Segundo o Ministério Público, de Macedo é um estelionatário e a imunidade tributária da Universal poderá ser cassada. Não estou julgando, é a própria justiça que o taxou dessa forma. Seria ele um lobo cruel? Obrigado. Na realidade, irmão Sérgio, eu acho que essas coisas que estão acontecendo recentemente vão terminar cassando a imunidade tributária de todas as associações. E eu digo, irmão, Deus, Ele é soberano e Ele faz com que a vontade dEle se cumpra. Nada daquilo que Ele determinou não vai deixar de ser cumprido. Então, se a igreja falhar, se a igreja for ímpia, Deus vai usar as pedras, sim, para regularizar, né, o curso da história, para que convirja para a glória dele. Se for necessário que igrejas sejam fechadas. Igreja não, a associação, porque a igreja somos nós. A associação fecha e os salvos permanecem, mas os lobos vão para a cadeia. Entendeu? Aleluia. Se for necessário Deus usar o Ministério Público para fazer isso, eu sinto muito. Glórias a Deus por isso. O ideal seria, sabe o quê? Como a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, peraí, vocês não são santos suficientes para julgar as questões entre vocês? Precisa chamar um ímpio para resolver isso?
Sabe o que é que os ímpios estão? Se metendo e mostrando para a gente a justiça, porque a nossa justiça está pior do que a dos fariseus. Essa é a questão. Mas não era para o Ministério Público interferir na igreja, não, ou na associação cristã. Era nós, é o que nós estamos tentando fazer aqui, nós reclamarmos e agirmos para que o mundo veja em nós o exemplo, e não a gente vê o exemplo numa justiça que não é, uma justiça ímpia, que não é perfeita, etc. Então, assim, se é lobo cruel, o irmão mesmo julgue, né? Aí está posto a verdade. Eu queria orar, queria agradecer a Emerson, que Deus te abençoe. Amém. Teremos possivelmente a nossa última edição dessa coisa da Mercadores da Fé, a menos que a semana que vem surja uma nova necessidade, mas a gente vai estar retomando aqui outros temas e eu vou estar lhe chamando também para a gente estar discutindo. Vai vir aí, o ano eleitoral e eu quero discutir igreja e política. E Emerson é candidato, não candidato à política, mas candidato para estar aqui com a gente. Próxima semana ainda estaremos com a doutrina da mordomia e eu quero lhe agradecer em nome de Jesus porque você esteve conosco e vamos agora orar e encerrar. Se Emerson quiser fazer sua última consideração, fique à vontade. Queridos, minha última consideração, ela está lá em Oséias, capítulo 4, verso 6, onde a palavra diz assim: o meu povo está perecendo porque lhe falta o conhecimento. Muito conhecido o versículo, mas o versículo não acaba aí, ele continua. E diz assim: ai de ti, sacerdote, se rejeitaste, porque rejeitaste o conhecimento. Ok, nós vamos encerrar, portanto, agradecer a Emerson, que Deus te abençoe, te recompense, e semana que vem estaremos discutindo a doutrina da mordomia. Nós vamos discutir também se o dízimo é neotestamentário, tá? Eu faço questão de dar o meu depoimento sobre isso, buscar na Bíblia a resposta, tá bom? Se você está interessado, porque a irmã Mary, ela reclamou, disse que as igrejas todas dizem que o dízimo é obrigatório, etc. Se é obrigatório, é neotestamentário, portanto. Mas eu quero que lhe convidar para essa discussão. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, pela tua bênção nesta tarde, meu Pai. Eu te agradeço a tua presença que nós podemos sentir aqui neste lugar. Senhor, agradeço a oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, nós que somos fracos, pequeninos diante da tua soberana, Senhor, mão, potente mão, todo-poderoso, nós que nada somos, mas o Senhor nos dá a oportunidade, Senhor, de levantar a bandeira do teu Santo Espírito, Senhor, a bandeira da tua palavra, meu Pai, com o objetivo, Senhor, de esclarecer o teu povo, meu Deus. Abençoa Emerson, abençoa, Senhor, a sua família, abençoa a TV Monte Sião, Senhor, pela iniciativa, a abertura democrática deste programa. Seja conosco, abençoa os nossos internautas, aqueles que nos ouvem, abençoe suas famílias. Seja conosco, Senhor, nos ajude, nos faça instrumentos, Senhor, da tua verdade, da tua justiça. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém, muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima edição do Culto Racional.